onde o amor de Deus preenche os corações, lá há bem-aventurada harmonia. Passaram então todas as dores do pecado, porque o amor de Jesus as curou. Salvos, podemos nos perder nele. Nada mais eu quero fazer, nada mais eu desejo, a não ser me aprofundar cada vez mais neste grande mar de amor. Aonde o amor de Jesus preenche os corações, aí acaba o próprio amar. Porque lá onde reina ainda o egoísmo, lá o caminho do amor está parado. Mas se nos dedicarmos totalmente a Ele, então em nós jorrará o amor com mansidão e nos tornará cada vez mais claros, puros, até que nos brilhe a imagem do Cordeiro. Aonde o amor de Deus preenche os corações, lá entram a paz e a alegria. Lá não temos mais, então, palavras duras, porque o amor de Jesus nos torna pequenos. Ele quer se esclarecer plenamente em nós, até que a nossa imagem se torne igual à dele. Alvo maravilhoso! A coroa nos está acenando. Quando alcançarmos pelo amor de Jesus. Bem-aventurado, eterno amor de Deus, que se revela em Jesus. E o milagre da graça que também em mim foi derramado. Ó Jesus, deixa arder mais claro ainda o fogo do teu amor, para que cada um possa reconhecer que é o teu Espírito que em nós repousa. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós saudamos todos de coração, agora que estão conectados, para ouvir a palavra desse dia e para vê-la. Agradou ao Senhor de levar o seu servo para o lar, mas como ele prometeu, nós leremos ainda no Evangelho de João, o Senhor não nos deixou abandonados, porque nós temos alimento em plenitude em forma escrita, mas também de fitas cassetes que podemos ouvir. E nós podemos nos cobrir com tudo que necessitamos. Além disso, o Senhor nos enviou o seu Espírito, como Ele prometeu no Evangelho de João. Nós queremos ler juntamente do Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 15 até 26. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15, incluindo versículo 26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui nós vemos também os paralelos com o irmão Frank. Tanto quanto nós sentimos sua falta como seres humanos, mas o Senhor não nos deixou órfãos para trás. Ele nos deu o seu Espírito, que nos guia em toda a verdade. E por seu Espírito, Ele nos ensinará e guiará adiante até o glorioso dia do seu retorno. Nisso nós esperamos e perseveramos que o Senhor trará tudo para um fim bom na sua congregação. Vamos orar juntos. Para isso, vamos nos levantar. Fiel Pai Celestial, a Ti seja o louvor e a gratidão, honra e glória e adoração, por toda a Tua bondade, por toda a Tua fidelidade, por toda a Tua ajuda que Tu nos deixa receber. Senhor, nós Te agradecemos por tais palavras que acabamos de ler. Nós não fomos deixados sós, mas Tu concedeste, enviaste o Teu Espírito, que nos guia em toda a verdade. Abençoa-nos nesse dia. Abençoe todos que estão vendo e ouvindo juntamente. Esteja presente a todos. Senhor, nós Te agradecemos que Tu preparas novamente uma poderosa bênção na Tua palavra. Nós louvamos e glorificamos o Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Abençoe-nos agora da riqueza da Tua graça. Amém. Amém. Que consolo vai ao nosso coração. Em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. Manhã gloriosa, quando Jesus vier.
Quando todos os cantores e todos os redimidos entrarem lá e cantarão para a glória do Senhor, o que será então? O que será então? Então falaremos uma língua. O irmão Kupfer não precisará mais traduzir lá. Todos falarão a língua de Canaã. Que maravilhoso. Imaginem, isso será em breve. Em breve. E pela graça, nós podemos ser contados aqueles os quais Deus chamou para fora, os quais Ele concedeu misericórdia, mostrou o seu amor para que pudéssemos vir a Ele. E porque Ele primeiro nos amou, também nós podemos amá-lo de coração. Eu desejaria que esse amor a Deus dentro de nós se tornasse tão íntimo, profundo, como a partir dele foi para nós. De fato, é o mesmo amor. Mas imaginem, se esse amor de Deus, tão intimamente, pudesse ser da nossa parte a Ele, como foi da parte dele para nós, o que seria então, o que haveria então em nossos corações e em nossas vidas? O Senhor diz: nisto o mundo inteiro reconhecerá que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Puro amor divino, que está acima, além de tudo que é humano. Eu desejo isso para mim. A Santa Escritura diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Há muitos que dizem que receberam o Espírito Santo. Mas se esse amor divino não for a força que move, e sequer se estiver faltando, então até o falar em velhas e novas línguas será como um sino que ecoa. Então não terá peso mais. E vocês sabem, se algo assim soa, então se tem esse som, é como se o vaso estivesse vazio. Somente vasos, Santo Mestre, mas preenchidos com o teu poder. Eu espero que vocês se sintam todos bem, que estejam cientes de que são bem-vindos nesse lugar. Nós não somos pessoas que fazem muita decoração ao culto de Deus, porque nós colocamos o maior valor na proclamação. Mas nós nos alegramos todas as vezes quando vos vemos novamente todos aqui. Como o irmão Branham disse, tem que haver a atmosfera correta. Tudo tem que estar em concordância. O ensinamento, a vida, sequer tudo o que faz parte da congregação e do reino de Deus. Isto tem que estar em concordância um com o outro e com a palavra de Deus e estar nessa harmonia divina. Ontem nós dissemos aos jovens que estiveram aqui, o nosso alvo é de nos tornarmos uma congregação bíblica, como foi no cristianismo primitivo. E somos sinceros o suficiente para dizer que ainda não chegamos lá, que
Ainda estamos a caminho, mas nós estamos a caminho. E nós não queremos ficar parados espiritualmente, mas com a ajuda de Deus, queremos caminhar adiante até que recebamos cumprida a última promessa. Nada permanecerá sem que seja cumprido de tudo o que o Senhor nos prometeu. Nós lemos do Salmo 37, creio, todos os 37 versículos, lemos, ouvimos, e haviam certas expressões chaves, poderíamos dizer assim, e temos que estar surpresos sobre a sabedoria de Deus, sobre essa sabedoria que tudo inclui, que tudo sabe, que inclui todas as condições e circunstâncias, essa sabedoria e esse cuidado de Deus, onde haveria uma pergunta bíblica que não tivesse uma resposta a partir da Bíblia. Para tudo, Deus cuidou. Ele pensou em tudo. Importante é que também nós levemos as palavras ao coração. Confia no Senhor e faze o bem. Que palavra! Sempre condições e promessas, uma ligada com a outra. Tenha o teu prazer no Senhor, então Ele te concederá o que o teu coração anseia. Confia ao Senhor os teus caminhos e confia nele. Ele fará tudo bem. Nós vemos no nosso caminho como deve continuar, como poderia continuar. E então, tal palavra de consolo, confia ao Senhor os teus caminhos e confia nele. Ele fará tudo bem. Nós podemos crer tudo nisso de coração e tomar para nós bem pessoalmente. E esteja silencioso no Senhor, persevera nele, não te ires e assim por diante. Nós lemos junto. Eu queria talvez ler duas passagens bíblicas, mas uma antes dessas duas ainda, qual seja, da carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, talvez até 26. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a congregação, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Vamos ficar aqui parados um pouco. Paulo, ele sabia se colocar no ministério a Deus, na congregação, ele se via nisso, com esse ofício, com essa tarefa recebida por Deus, mas não assim exteriormente, mas interiormente. Isso dizem as palavras aqui, para que a palavra de Deus seja plenamente cumprida. Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra. Tudo Ele trouxe à existência por sua palavra toda poderosa. Tudo
Ele ordenou por meio de sua palavra. Ele falou e aconteceu. E todas as coisas que a sua boca expressaram permanecem eternamente aí. Então, o Senhor foi quem que se tornou como palavra, carne, e nós agora somos o corpo do Senhor, a congregação. A palavra de Deus tem que tomar forma em nós. As promessas têm que encontrar o seu cumprimento. E como aqui foi expresso, qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida por Deus para convosco, a fim de cumprir plenamente a palavra de Deus. Eu não sei se vocês podem compreender tudo isso no momento e ordenar, mas assim é simplesmente que todas as coisas, também com a congregação, até o seu aperfeiçoamento e arrebatamento, já foram firmados na palavra e ordenados. Eu desejo ainda me conectar amanhã e nos ler algumas palavras de exortação, dar no nosso caminho do Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aqui, da boca do Senhor, nos são dadas as diretrizes, as ordens, como devemos agir e como devemos nos comportar. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor.
Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Esse não é somente uma parábola. Essa é uma palavra terrivelmente séria. E nós percebemos, ligado com o amor divino, como o perdão se parece plena libertação da culpa, sair livre, mas nós também temos que admitir uns aos outros que o nosso irmão também pode sair livre, se ele se tornou culpado a nós. Assim como nós pudemos sair livres, que todos nós nos tornamos culpados diante do Senhor. E aqui, o nosso Salvador, ele ressaltou especialmente, então, o seu Senhor o chamou diante de si e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Nós chegamos ao Senhor, nós pedimos perdão a Ele, nós aceitamos com gratidão. E o que acontece então? Então, nós pegamos agarramos aquele que também se deixou vir alguma culpa sobre si. Então, nós vamos no seu pescoço. Aqui está escrito assim mesmo. Eu lerei mais uma vez, para que vocês saibam que está escrito assim. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, segurando-o, o sufocava no pescoço e dizendo: paga o que me deves. Podemos ver que esse homem, ele não estava atravessado do amor de Deus, do perdão dos pecados, não havia compreendido nada disso. Ele sequer sabia que ele havia recebido graça. Senão, ele não teria agido assim com o seu irmão. Naturalmente, literalmente, um não irá no pescoço do outro, mas às vezes até isso pode acontecer. E eu penso aqui há uma grande lição. Pode acontecer que nós colocamos na conta algo contra o outro. E isso nós não podemos fazer absolutamente. Assim como Deus em Cristo não colocou na nossa conta nada, mas fundamentalmente Ele perdoou toda a culpa. A culpa de um foi pequena em comparação com a dívida do outro. Lá eram 10 mil talentos, estavam lá em questão, e aqui eram o que foi? 100 denários. Isso temos que imaginar uma vez, colocar diante dos olhos, o que foi perdoado para um, concedido, e ao invés de estar alegre, feliz e pular de alegria, então ele pula lá no próximo no pescoço dele e diz: ouça aqui agora você vai ver. Ao invés de se alegrar que ele foi agraciado e que sua culpa foi deixada de lado. Eu não sei se temos a opinião que o Senhor
fala a outras pessoas, ou se nós podemos crer que Ele hoje, por meio dessa palavra, fala a você e fala a mim, assim como naquela época falou aos seus discípulos e às multidões. Assim, hoje Ele fala conosco. Se chegarmos ao ponto que uma palavra de Deus não tenha mais nada a nos dizer e que nós possamos ir além disso, amados, então já o nível de alarme está muito alto. Que possa voltar o tempo quando cada palavra de Deus nos toca e tudo o que nós lemos na Bíblia deve ter algo a nos dizer novamente. Assim, nós encontraremos também o caminho assim como Deus conosco e nós com Deus, e nós com o próximo conosco, assim como devemos nos comportar. Vamos aprender a lição dessa história que o Senhor aqui nos deixou para nós. Que não somente perdoemos 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isso, de fato, é uma grande quantidade. Quem está na condição disso? Somente aquele ao qual nada foi contado, nada levado em conta. Ele também não leva nada em conta ao seu amigo, irmão, companheiro, conservo, nada. Isso é verdadeiro perdão. Um irmão que não lhe seja levado nada em conta, já de antemão, sequer colocar alguma coisa na sua conta de culpa, mas esse perdão que nos foi concedido por Deus, simplesmente que nós passemos isso adiante e em nossas vidas também levemos à prática. Para isso, disso faz naturalmente parte que está em 2 Pedro, no capítulo 1, não somente levemos ao nosso coração, mas que peçamos a Deus que se torne realidade divina em nós. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse versículo é de maior importância em relação àquilo que nos quer arrancar, levar para a perdição, que nós escapemos disso, tenhamos parte na natureza divina. E isso não é uma coisa sobre a qual possamos filosofar. Isto é algo que nós temos que vivenciar, que nós temos que receber. Porque o homem que escreveu foi Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Nós somos geração divina. Paulo, da mesma forma, mencionou isso. Se nós fomos nascidos de Deus, então nós temos que ter as propriedades do nosso Pai Celestial. Terrenamente, os filhos raramente são parecidos com outras pessoas, assim se diz na boca popular. Espiritualmente, os filhos de Deus, eles vêm de acordo com seu Pai. E nosso Pai está no céu. E nós queremos que a semente da palavra caia dentro de nós e que o Espírito de Deus possa vivificar essa semente divina em nós, para que também nós possamos ter parte na natureza divina. Senão, toda a nossa vida
estará sempre de boas intenções e no fim das nossas boas intenções está a perdição. Nós temos que ter nossa vivência, que tem que ser profundamente e completa com Deus, para termos parte na natureza divina. Adiante está, e por isso, mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Também não podemos descansar e dizer, já vai ficar tudo bem. Não. Então, nós temos um anseio profundo dentro de nós, que não somente tenhamos sido participantes da natureza divina, mas que todas as propriedades, assim como se tornaram reveladas na vida de Jesus, também por meio de nossa vida possam se tornar reveladas. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e ao amor fraternal, o amor geral. Este é o registro aqui que nos foi listado. As propriedades que fazem parte da vida espiritual divina em cada um crente. E tem que estar aí. Em primeiro lugar está a fé. Porque sem fé não há nenhum passo adiante. Mas a fé não pode ficar parada. Nós temos que saber que um crescimento espiritual existe de acordo com a graça de Deus e ninguém pode ficar parado numa vivência, mas sim que nós temos que prosseguir. Aqui está. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E então, segue sempre adiante. O que é virtude, de fato, são todas propriedades, características divinas e virtudes. E a virtude, o conhecimento. O que adianta um conhecimento que não esteja colocado dentro da virtude divina, simplesmente nos fará estufar o peito e se apertarmos um pouquinho no fim, o balão estoura. Não, tem que tudo estar corretamente do ponto divino. A fé, a virtude, na virtude, o conhecimento, no conhecimento, o domínio próprio. Também isto é um capítulo. O domínio próprio também não é dado a cada um, mas com a graça de Deus e sua ajuda, também isto é possível. Nós não precisamos trazê-los conosco, isso nos é concedido a partir de Deus. Imaginem se nós já pudéssemos trazer tudo isso a Deus, então o que Ele ainda poderia nos dar? Não. Nada eu tenho a trazer, tudo, Senhor, és Tu. Nós chegamos com aquilo que Ele sequer pode precisar. Isso Ele tira de nós e joga atrás de si no mar do esquecimento. Mas Ele nos presenteia então com tudo o que pode ser aprovado diante dEle. Na virtude, o conhecimento, no conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor geral. Vejam, uma coisa está colocada dentro da outra, e isso simplesmente tudo pertence junto.
Então, não é mais um esforço da nossa parte, mas o amor se expressa. E o amor de Deus, Ele, em cada um de nós, criará o que é necessário na piedade, o amor fraternal, no amor fraternal, o amor geral. Agora, no próximo versículo, vem então a exortação, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos o contexto aqui. Eu, de fato, só tenho um desejo e o pedido que o Senhor possa nos colocar de uma forma no nosso coração que tenha um peso e que se torne, de fato, um pedido de oração, que nós chegássemos a Ele e pudéssemos dizer: Senhor, nós queremos ser assim como Tu disseste aqui, mas nós não somos ainda. E nós não podemos fazer isso por nós mesmos, jamais. Ou podemos alcançar essas virtudes. Senhor, atua algo em mim para o louvor da Tua glória, da graça. Que a Tua palavra, o Teu Espírito, o Teu sangue possa operar tão poderosamente em nós, em todos nós, para que de fato algo novo, algo divino possa brotar. Não somente o conhecimento sobre as coisas que já não são conhecidas, mas faz parte uma coisa com a outra. É como uma corrente completa, e cada corrente é tão forte como o elo mais fraco nessa corrente. Bem-aventurado uma congregação, bem-aventurado um indivíduo, que cada membro nessa corrente divina pudesse ser forte o suficiente para que cada prova de arrebentar seja suportada. Vocês sabem como se passa no terreno e também no espiritual. As provações vêm e muitas vezes nós dissemos: quem ainda não foi tomado por nenhuma provação, ele ainda será atingido. Há pessoas nas quais parece que o sol está raiando de manhã até a noite, até de noite até amanhã, de acordo em que parte do mundo moram, mas isso engana. Em algum dia virá a provação sobre cada pessoa. Em algum momento, cada um será purificado. A vida de uma pessoa não vai assim simplesmente caminhando em rosas, não. Mas do lado das rosas belas ainda há alguns espinhos. Já temos que tomar cuidado. O aroma é agradável, mas o espinho não é assim tão bom. Vamos nos preparar para isso. Quem
ainda não teve que passar por provações, ainda virá a ter. Um dessa forma, o outro de outra forma. Quem ainda não foi humilhado, ele ainda o será. De fato, tudo o que Deus pensou para nós acontecerá. Às vezes, isso não pode ir sem que certas coisas aconteçam, porque nada vem do nada. Até mesmo nas provações, homens de Deus, eles se puderam ser aprovados até a sua vida. Pensemos naqueles que foram jogados lá na cova dos leões, ou na fornalha, ou sequer todos os homens de Deus, o que eles tiveram que passar de provações para serem aprovados. E nós sabemos, eles puderam dizer, mesmo se o nosso Deus não nos proteger e nos libertar, mas que você saiba, Nabucodonosor, aquilo que foi erigido lá por mão humana, isso não é o Deus vivo ao qual servimos, isso é um ídolo, e diante dele nós não nos dobraremos joelhos ante ele. Que tal homem então ficou irado? É claro, a fornalha ela é aquecida 7 vezes mais, mas Deus também é o Deus sobre o fogo. E o ardor do fogo que nós suportamos, que temos que passar, somente servirá para nos purificar, para que possamos surgir como puros. Vocês sabem, quando o ouro é purificado, então todos os restos, as sujeiras são tiradas para fora. Somente resta aquilo, o que de fato tem valor, o que pode ser usado. E a nossa fé deve ser encontrada mais valiosa do que o ouro que foi purificado no fogo. E está escrito na última carta, eu te aconselho que compres ouro de mim e o ouro de Deus. Isso certamente foi purificado 7 vezes. Então, vamos levar essas coisas ao coração, uma vez que o amor de Deus para conosco se tornou revelado no pleno perdão, na plena eliminação da nossa culpa. A cédula de culpa foi rasgada, a parede de separação foi retirada. Quem recebeu perdão, passe adiante, dê adiante. Eu ainda tenho que pensar nesse último versículo, que de fato já é como um juízo, pode ser ouvido assim. Versículo 35, nós o lemos, mas para que não saia dos nossos corações e pensamentos, vou ler mais uma vez. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. E quem perdoa de coração, ele também pode adiante amar de coração. E quem pode amar de coração, ele pode também perdoar adiante 7 vezes 70. Vocês sabem como é com todos nós uma vez. Esse aqui é rápido demais, uma vez é o outro. É sempre muda. Não são sempre os mesmos onde há o problema. Embora isso não seja um consolo, nós sabemos que nós somos seres humanos, estamos ainda na Terra. E, às vezes, somos impressionados por coisas terrenas, mas tudo isso nós temos que passar por cima disso. Aqui no Sermão da Montanha está em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós.
Ou, sim, assim, se perdoares, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Assim temos que levar ao coração tudo que a palavra de Deus nos diz e provar repetidas vezes. Podemos seguir tudo isso? Podemos, assim, ser aprovados diante de Ti? Temos parte na natureza divina? Vocês sabem, nosso Senhor, Ele veio em ser humano, de forma de ser humana, tomou o nosso corpo para que nós pudéssemos ser passados para a natureza divina. E então, com a ressurreição, recebamos o corpo transformado, no qual nós para sempre estaremos com o Senhor. Que Deus possa nos conceder que aquilo que a sua palavra diz possa ser aceita de forma, de fato, com fé dentro de nós, para que possa cumprir aquilo para o qual foi enviada. E também essa palavra, mais uma vez, de Colossenses 1, que eu me tornei servidor com o que foi passado com relação a vocês para a congregação, para cumprir plenamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Deus revelou-a de forma perfeita, mesmo se as revelações primeiramente vieram uma após a outra. Se nós podemos acrescentar tudo com a ajuda de Deus e ajuntar tudo, então vemos diante de nós a plena revelação de Deus em Jesus Cristo. Nós vemos diante de nós a plena revelação da sua palavra e da sua vontade. E na fé nós já vemos diante de nós que já se tornou revelado os filhos de Deus, dos quais está escrito em Romanos 8, que toda a criação geme e espera que os filhos de Deus se tornem revelados. Nós já somos filhos de Deus, mas isso ainda tem que ser visto de forma clara. Isso tem que se tornar revelado, e vocês sabem, a palavra revelação significa apocalipse. Eu não sei grego, não se preocupem. Eu também jamais aprenderei, mas simplesmente significa desvelamento. Desvelamento. Revelação, apocalipse, desvelamento. Algo que se torna revelado, isso é desvelado. Se aqui, com esse lenço aqui, a Bíblia foi encoberta e tivéssemos que adivinhar e pensar o que está debaixo, no momento quando acontece o desvelamento, então ninguém precisa mais ficar adivinhando e ninguém precisa ficar pensando o que seria. Então todos sabem o que apareceu. Amados, quando Paulo, já naquela época, movido pelo Espírito, escreveu que toda a criação espera pelo dia no qual os filhos de Deus, assim está escrito lá no texto original. Vocês sabem o que é pensado com isso? Que alcançam a plena estatura de Jesus Cristo, saindo dos sapatos de crianças, saindo de tudo o que não está nos adultos, mas chegando, sermos transformados à imagem do Senhor, de clareza a clareza e de verdade a verdade. Se Paulo, já naquela época, escreveu, e quão ansiosamente ele esperou, nós podemos viver no tempo em que isso certamente se tornará revelado. Uma coisa é certa, 100% certa, nesta geração, tudo ainda acontecerá, o que tem que acontecer. Mas da mesma forma, certo é que ninguém sabe quanto tempo essa geração demorará.
Eu gostaria de intencionalmente ter dito isso claramente, não que alguém saia daqui e comece a fazer contas e dizer, bom, essa geração começou em 1946 ou 48, ou 1930 ou 33, tudo isso não me interessa nada. Somente me interessa uma coisa. Nós somos a geração na qual profecias bíblicas se cumprem. E nosso Senhor disse, quando virdes todas essas coisas que estão acontecendo, então levantai vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Com fazer contas não temos nada a ver. Eu sou grato que esse foi a minha matéria pior na escola. E ainda há outros que pensam que eu ainda sei fazer boas contas. Bom, isso somente falando ao largo, assim, para um pouco... O nosso Senhor pensa tão bem conosco, como sequer podemos medir e compreender, muito menos compreender. E Ele cuidará para que, no fim, haja uma maravilhosa noiva da palavra, preenchida com o Espírito de Deus, transformada à imagem do nosso Senhor, que irá em direção ao noivo como uma noiva ataviada e será levada a ele, sim, nas nuvens do céu. Eu não sei se ainda necessitaremos de alguém que tenha que ir adiante de nós para nos guiar. Nosso Senhor, que desceu para nos redimir, Ele expressou essas palavras: eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele também disse: eu irei vos preparar o lugar e voltarei para vos levar comigo, para que estejais também lá onde eu estou. Ele retornará. Ele em breve retornará. Com essas palavras, nós devemos e nós podemos nos consolar uns aos outros. Vamos ainda usar o tempo que resta para chegar mais próximos do Senhor, para que sejamos preparados. E quando o Senhor vier, de fato, não sejamos seguros por mais nada nessa terra, mas soltos sejamos. Como o compositor canta, da terra arranca-me, torna minha fé grande, dá-me uma mente fiel, toma-me completamente, meu Jesus. Que Deus possa usar a última mensagem que Ele concedeu para que não somente sejamos chamados para fora, mas conceder tudo o que está prometido nessa palavra e que o Espírito possa tornar a palavra uma realidade divina, Cristo em nós. Então será a esperança da glória, plena salvação, pleno perdão, ligados com Deus, vida eterna, tendo recebido e pertencendo a Ele para sempre. Mas, com isso, deixe-me terminar, que o amor que Deus teve conosco, que o moveu para nos redimir, possa existir dentro de nós, em relação a Ele, em relação uns com os outros. E se esse amor divino está em nós, então vocês sabem o que está em 1 Coríntios 13, o que está escrito lá. Nisso podemos nos provar se temos ou se não temos, pois essa é a prática que lá é apresentada e listada. Deus quer nos conceder tudo pela graça. Seu nome seja altamente louvado e glorificado. Amém. Vamos nos levantar
e de todo o coração agradecer ao Senhor por cada uma de suas palavras, por cada promessa, por tudo. E isso nós queremos fazer na fé. Também as petições nós traremos mais uma vez ao Senhor, que pode fazer todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. E também isso nós ouvimos, que temos o acesso a Ele pela fé e que tudo se torna possível. Pai Celestial, de coração, eu te agradeço que nós podemos estar reunidos diante da Tua face. Nossa vista volta-se ao pó do qual fomos tirados, mas na fé nós olhamos para cima para Ti, onde nós estaremos, em breve estaremos. Senhor, eu vejo as minhas falhas e nós vemos, todos nós vemos nossas falhas. Ó fiel Mestre, se nós pudéssemos nos ajudar a nós mesmos, nós não precisaríamos da Tua ajuda. Se nós pudéssemos nos salvar, então Tu não terias que ter vindo. Fiel Senhor, nós estamos aqui sem poder ajudar-nos e fracos somos e dependemos de Ti. Mas nós cremos aquilo que Tu disseste em Tua palavra. Eu te redimi e te chamei pelo Teu nome. Tu és meu. Aleluia. Glória e honra seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Fiel Deus, assim como Tu nos plenamente perdoasse em Jesus Cristo, assim nós perdoamos uns aos outros, plenamente e totalmente. E não lembramos mais a transgressão, porque Tu também esqueceste tudo e jogaste no mar do esquecimento. Nós não podemos compreender, ó Deus, o Teu amor é tão grande e tão precioso. Receba gratidão que podemos nos ver amados por Ti. Sim, nós provamos o Teu amor, nós recebemos o Teu amor. Fiel Deus no céu, que em breve possa tornar revelado que em todos nós o Teu amor seja derramado por Teu Espírito. Fiel Senhor, Tu podes fazê-lo. Aleluia. Honra, honra, honra seja o Teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Amém. Permanece assim. O que aconteceu? Que vivenciarás o que a palavra promete. Sem ver primeiramente, somente crendo. Confia a Deus. A palavra não te desapontarás. Permanece assim. Como está escrito na palavra. Como está na palavra, deixa assim. Uma palavra que permaneceu no seu coração. No tempo devido, tu verás cumprida. Permanece assim. A fé vencerá. Mesmo que tudo se levante contra isso. Somente creia, você não sucumbirá. Porque aquele em quem confias
é o Senhor vencedor. Permanece assim. Você não deve perguntar por que caminhos a palavra te guia. Ele nos carrega em braços de Pai. Mesmo que não sintamos a sua presença, permanece assim. Você pode confiar no Senhor. Mesmo que esteja escuro em trevas ao teu redor. Você pode ver na fé a ajuda de Deus. Então mantenha-se, segure-se firme. Permanece assim.